As crianças de 3 anos são fascinantes. Elas têm um vocabulário próprio, vivem no mundo da imaginação e estão tentando o tempo inteiro estarem no comando das próprias vidas. Vamos falar dessa idade? Então a sua criança chegou aos 3 anos e você achava que tinha passado pelos terríveis 2, o Terrible 2, e essa era a pior fase. Será que é a pior fase ou será que é a melhor fase? Eu acho que não existe muito isso de pior ou melhor, existe diferença de fase. Agora com os 3 anos é um pouquinho mais complicado no sentido que essa criança tem uma riqueza de vocabulário, ela consegue arguir, ela está fisicamente mais forte e determinada para mostrar para você que ela é um indivíduo independente. Algumas características da idade dos 3 anos são o ganho do vocabulário, a condição de se vestir e se despir, a condição de arguir. Agora eles se veem como um ser completo, entre corpo, mente e sentimento. E outra característica bacana é eles usam o mundo da imaginação a seu favor e muitas vezes não conseguem distinguir a realidade da fantasia. Vamos falar agora de 5 pontos muito característicos dos 3 anos, que com certeza se você está entrando nessa fase, você vai falar assim: Marcele, você está descrevendo meu filho, você está aqui no Big Brother aqui em casa, o que aconteceu? Porque está sendo exatamente assim, são 5 características extremamente fortes dessa idade e que você vai conseguir observar no seu filho, em maior ou em menor grau. A primeira característica é a brincadeira de faz de conta, a imaginação. A criança de 3 anos tem um ganho de vocabulário que permitiu a ela a imaginar e falar sobre isso. Então a criança imagina muito, ela conta várias versões da mesma história de diferentes formas. E uma coisa importante, criança de 3 anos não sabe mentir. O que acontece? A criança de 3 anos muitas vezes vai falar de um evento, seja ele alegre, triste, difícil ou não, através, como se a gente interpretasse metáforas, através de outras histórias. O que a Luísa muito fazia aqui em casa era: ela falou que foi no castelo e no castelo ela fez isso, aquilo outro, tudo fantasiando no mundo das princesas. Mas que na verdade era tudo que tinha acontecido ao longo do dia dela aqui em casa. Então as crianças fazem essa troca, né, de o mundo da imaginação dela, que convive muito bem com esse mundo real, mas ela não mente. E outra coisa, a sua filha, o seu filho podem de repente passar a ter vários amigos imaginários, como no desenho Meu Amigãozão. É isso, eles passam a ter vários amigos imaginários e de repente aquela criança que brincava sem falar nada passa a brincar falando com seus bonecos ou falando sozinha. Isso faz parte da característica desses 3 anos. Ponto número 2 é o ganho do vocabulário, as palavras maravilhosas que eles começam a falar. E eles começam a dar nome de coisas que são comuns, por exemplo, um chuveiro vira cachoeira, porque eles estão juntando esse ganho de vocabulário com essa imaginação super aguçada que eles têm. Então aproveite esses trocadilhos deles, você escreve, guarda, porque lá na frente você vai ser uma recordação e vai lembrar dessas palavras muito engraçadas que eles vão arrumar para pequenos eventos e objetos. Agora, uma coisa importante, nós não podemos fazer trocadilhos com as crianças, nós não podemos fazer piadinhas e trocas de palavras, porque eles não conseguem entender, eles ainda não têm essa capacidade. Eles têm a capacidade de produzir essas metáforas, essas imaginações com a palavra, com o mundo linguístico que ele tem, mas ele não é capaz de compreender essas metáforas quando nós falamos, porque normalmente ele não consegue entender esse trocadilho, e isso confunde a cabeça deles. Então cuidado, você vai querer às vezes no ímpeto de fazer igual a eles, vai confundir. Então não faça, deixa gracinha só para eles. Terceira característica super importante é administrar os conflitos. Criança de 3 anos, pelo esse rico vocabulário, consegue já administrar os próprios conflitos. Então é importante nessa idade que a gente estimule a interação dessa criança com outras crianças, sejam elas mais velhas ou sejam elas mais novas. E na hora que acontecer alguma estranheza, alguma briga por conta de um brinquedo, alguma coisa, deixe as crianças
se resolverem, deixa elas arguírem e tentarem chegar a administrar aquele conflito. Se a sua criança vier até você, que é o mais comum que tem, você pede para essa criança acalmar e dá a oportunidade para ela te explicar o que aconteceu. Mesmo que você tenha visto e saiba de tudo, fala, calma, me explica, o que aconteceu? Então, quando a criança chegar para você e explicar, ela vai começar, é um treino, ela vai começar a treinar a argumentação dela, ela vai conseguir colocar em ordem aquilo que ela passou, que ela pensou e ela está agora verbalizando. Então, é muito importante que a gente enfatize e encoraje isso da criança. E quando ela conseguir verbalizar, você ajude ela a chegar numa solução daquele conflito. Então, você fala para ela, e aí, como que você vai fazer com isso? E se ela se vê sem alternativa, você pode dar alternativas para ela. Filho, então por que agora você não pede pro seu irmãozinho para vocês dividir? Cada hora um. A mamãe vai lá e fala, não, você fala. E da forma dele, ele vai começar a arguir com aquela outra criança. É assim que aos poucos a gente vai construindo uma criança questionadora, que saiba administrar o conflito dela e o mais importante, saiba verbalizar, porque agora o conflito da criança vai muito do sentimento dela. É importante que ela saiba expor do sentimento, falar desse sentimento. Quarto item importante. Eu falei lá no início que a criança quer ter domínio da vida dela. Ela se acha com os 3 anos que ela domina tudo. E para que ela domine tudo, as coisas precisam ser previsíveis. Então agora a rotina é muito importante. A criança precisa ter rotina. Por quê? Porque ela sabe o que vai acontecer no próximo passo e isso dá a sensação e a segurança para ela que ela está no domínio da situação. Ai, Marcele, mas então você tá falando que agora eu não posso sair da rotina? Não, gente, para mim tanto quanto importante é a rotina é sair dela. Só que na hora que você for sair da sua rotina, sair da rotina daquela criança, é importante que você construa para essa criança um novo normal, vamos falar assim, um novo objetivo daquele dia. Então, olha, filho, normalmente a gente acorda, toma café e vai para a escola, seja online ou não. Agora hoje a gente vai acordar, a gente vai pro parquinho é final de semana, o papai e a mamãe não estão trabalhando, então a gente vai brincar sem acessar. Então você construa para essa criança qual vai ser os passo a passo daquele dia. Que isso vai dar segurança e vai dar uma autonomia do que ela sabe o que vai acontecer. Até agora eu falei de características que são maravilhosas e não falei de nenhum problema com elas, né? Mas agora eu vou falar, é a disciplina. Com tudo isso, com esse circo armado, com toda essa criança munida desse vocabulário, dessa certeza de si mesmo, desse ganho de conseguir administrar conflito, ela vai fazer uma queda de braço com você. Ela vai exigir de você disciplina. Por quê? Porque ela está testando os limites dela. Ela quer saber até onde ela pode ir, até onde é o espaço dela. Então, naturalmente, ela é indisciplinada, ela te testa, mas não é no intuito de te testar, de te tirar do sério, nem nada disso. É no intuito de ver até onde vai ela, até onde ela pode ir. E nisso, como que a gente faz e como que é a maneira mais importante, e que eu tenho isso, eu já falei isso em vários outros vídeos, e uma das lições que eu tirei do livro que as crianças francesas não fazem manha é regra. Só que toda regra tem o direito e os deveres. Então as crianças têm regra para cumprir e tem as coisas boas que acontecem quando essas regras são colocadas. Então a minha sugestão para vocês é o seguinte: imagina uma moldura, um quadro, uma moldura. Essa moldura são as regras. Foi isso que eu aprendi no livro. São as regras. Então a regra é o horário de tomar banho, guardar os brinquedos, é o horário de comer e blá blá blá. Então essas são as regras. Dentro desse quadro é o espaço que eles têm, é a liberdade que eles têm dentro dessas regras para exercerem o que eles quiserem. No sentido, olha, agora é a hora da brincadeira. Eles vão brincar do que eles quiserem. Agora é a hora que vocês podem usar a TV. Eles vão assistir o que eles quiserem. Você não determina aonde ele pode ter. O espaço dele tem que ser dele. Nessa fase também, o banho passa a ser um pouco conflituoso. A criança às vezes que tomava banho super bem, eu não quero tomar banho, eu não quero tomar banho. Nesse, o que eu consegui aqui em casa com os dois foi negociar o seguinte: vocês entrem, eu sempre tenho um baldinho, alguma coisa assim, vocês enchem isso, e aí depois
Vocês brincam 5 minutos, depois começa o banho e depois eu deixo mais uns 2 minutos você acabando de brincar e eu deixo aquele tanto de coisa lá. Ou seja, eles estão fazendo o que a regra me pediu, mas com a liberdade que eles querem de poder brincar. Então, a disciplina agora é super importante. Você vai ter que pegar as regras, fazer claro e fazer essa regra valer. De repente, você vai ter que chamar essa criança de uma forma mais enérgica, só que nunca se esqueçam, sempre com muito amor, com muita paciência. Quando a paciência estiver exaurindo, tenta mudar para outra pessoa, então se tranca no banheiro e respira, eu também já falei disso. Que eles ficam até assustados quando você sai de cena. O que você tá fazendo, mãe? A mãe tá nervosa, eu estou respirando porque vocês não estão cooperando comigo. É isso, são características marcantes dos 3 anos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me fala como seus pequenos de 3 anos também estão fazendo. Compartilha esse vídeo para chegar para mais pessoas. Um beijo e até a próxima.